tudo bem? Eu me chamo Guilherme Bon, sou sócio da Esteja e hoje a gente vai falar sobre a medida provisória 936, que foi publicada ontem, dia 1º de abril de 2020. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente conseguir passar os principais tópicos da medida provisória. Essa medida provisória, que já ficou conhecida como a MP dos salários, ela é mais uma ação aí do governo, em combate à crise promovida pelo coronavírus, o impacto promovido nas empresas aí pelo coronavírus. Ela é também uma resposta, do governo às solicitações dos empresários e das classes representativas em relação ao que fazer, visto que muitas empresas não querem demitir, não querem mandar funcionários embora, porém tiveram seus faturamentos drasticamente reduzidos, ou até casos de faturamento zerado em algumas determinadas atividades. Essa medida provisória, ela trata de dois assuntos: da redução da jornada de trabalho, ou seja, a empresa tem o direito de diminuir a carga de trabalho do funcionário, diminuindo assim também proporcionalmente a sua remuneração, e o governo complementa o restante da remuneração do funcionário. E o outro item é a suspensão do contrato de trabalho, onde o contrato ele fica suspenso por completo, o funcionário ele não pode mais trabalhar. Nós temos duas regras, uma para empresas que faturam até 4 milhões e 800, faturaram esses 4 milhões e 800 no ano de 2019. Essas empresas elas não devem pagar contrapartida nenhuma ao funcionário e o governo irá bancar a sua remuneração. E para empresas que faturaram acima dos 4 milhões e 800, ela tem que dar uma contrapartida de 30% do salário e o governo preenche, completa a remuneração com os outros 70%. Nós vamos passar agora pelas regras mais detalhadas de cada situação, abrindo um pouco mais essas regras aí que eu acabei de falar. A gente vai começar em relação à redução da jornada. A empresa ela pode, então, reduzir a jornada de trabalho do funcionário em três formas: reduzir em 25%, em 50% ou 70%, ou seja, diminui-se as horas trabalhadas e, na mesma proporção, diminui também o salário que a empresa irá pagar para o funcionário. Essa regra ela vale até 31 de dezembro de 2020, que é o período que está instalada o estado de calamidade pública, e ele pode ser utilizado por 90 dias. Ou seja, a empresa pode reduzir a jornada de trabalho durante 90 dias e depois retoma o contrato, a jornada de trabalho normal. Em relação às condições, precisam ser feitos alguns acordos. Então, nós temos a primeira faixa salarial, que vai até 3.135. Esse acordo ele pode ser individual, ou seja, entre empresa e funcionário. Para salários entre 3.135 até 12.202 e 11 centavos, esses acordos eles têm que ser via acordos coletivos, ou seja, com os sindicatos. Ou, para não precisar poder aplicar o acordo individual, só tem a opção de utilizar a redução dos 25%. Não pode utilizar os 50% e nem os 70%. Já para salários acima dessa faixa, 12.202 e 12 centavos, o acordo ele também pode ser individual, entre empresa e funcionário. O funcionário ele tem direito a uma estabilidade, por causa dessa redução. Ele não pode ser mandado embora nem no período em que estiver correndo esse acordo de redução, e nem pelo mesmo período após o término da redução da jornada. Ou seja, se foi acordado que ele vai ter uma redução de jornada durante 60 dias, depois que ele voltar ao trabalho normal, por mais 60 dias ele não pode ser mandado embora. Já em relação à suspensão do contrato, ela é uma suspensão de forma total, ou seja, o funcionário para de trabalhar. Por quanto tempo que ela pode ocorrer? Ela também é válida durante
o estado de calamidade pública que foi determinado, né? Porém, ela é por um prazo menor, ela pode ser aplicada por apenas 60 dias, podendo ser dividida até em 2 períodos de 30 dias, podendo ser fracionado. Para a suspensão do contrato de trabalho, as condições elas são um pouco diferentes. Primeiro, o funcionário ele tem que ser avisado, ele tem que ser comunicado com até 2 dias de antecedência antes do contrato, né, da suspensão começar a valer. Os acordos eles podem ser todos individuais entre empresa e funcionário. E o funcionário ele não pode trabalhar de forma nenhuma, tá, gente? Nem parcialmente, nem via teletrabalho, em home office. O contrato ele é 100% suspenso. Para as empresas que tiveram uma receita bruta superior a 4.800.000 em 2019, elas deverão pagar uma ajuda compensatória de 30% sobre o valor do funcionário. Ou seja, durante o período da suspensão, a empresa que teve um faturamento acima de 4.800.000, ela continua pagando 30% do salário, mesmo o funcionário não trabalhando. Os outros 70% serão compensados pelo governo, né, proporcionalmente ao valor do seguro-desemprego. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Já as empresas que faturaram menos que esse valor, elas não precisam contribuir com nenhuma parte compensatória e o governo assume 100% da remuneração. Nesse caso também vale a mesma regra de estabilidade da redução de jornada, né? O funcionário ele não poderá ser demitido durante o período da suspensão e também ele tem uma estabilidade pelo mesmo período que ficou suspenso o contrato, ele tem esse mesmo período de estabilidade quando o contrato for retomado. Regras gerais, tá, gente, para esses 2 acordos. Tudo isso tem que ser transmitido, né, para o Ministério da Economia, se vai ser redução de jornada ou se vai ser suspensão de contrato, num prazo máximo de 10 dias após o acordo ter sido firmado, e a gente ainda não tem a forma como isso vai ocorrer, como essa informação ela vai ser feita, como as regras vão funcionar, isso nada ainda foi estabelecido. Tá? Ainda vão ser regulamentadas essas regras, e assim que elas forem regulamentadas, a gente vai informando vocês também. A gente fez um quadro aqui com um resumo de como essas remunerações irão ser pagas. Tá? Primeiro, eu quero esclarecer algumas coisas. Todo funcionário ele tem direito a uma faixa pré-determinada de seguro-desemprego. Né? Então, existem 3 faixas e cada funcionário, utilizando-se a média da sua remuneração dos últimos 3 meses, ele se encaixa em uma dessas faixas. Então, quando a gente estiver falando aqui das contrapartidas do governo, ela sempre vai ser em cima do valor do seguro, da faixa do seguro-desemprego em que o funcionário se enquadrar, né? Ou seja, o funcionário tem direito a R$ 1.500 de seguro-desemprego, então as porcentagens que o governo irá pagar é a porcentagem em cima da parcela que ele tiver direito a seguro-desemprego. Ah, Guilherme, mas meu funcionário ganha mais. Paciência. Essa é a regra que foi criada. Aí cada empresa vai ter que, né, criar as suas regras aí, se irá compensar o funcionário com alguma ajuda de custo, enfim, fica a critério de cada empresa. Para a redução da jornada de trabalho, então a empresa ela irá pagar o valor do salário reduzido em 25, 50 ou 70. Né? Então, se a jornada de trabalho foi reduzida em 25%, ele vai pagar o salário também reduzido em 25%, ou seja, a empresa pagará só o saldo dos 25%. E assim sucessivamente para as outras reduções. O governo, em contrapartida, irá pagar a porcentagem que foi reduzida, ou seja, se reduziu 25%, a empresa paga 75% do salário e o governo paga 25% da remuneração que o funcionário tem direito a receber no seguro-desemprego, certo? Então essa é a regra para a redução de jornada de trabalho. Para a suspensão do contrato, suspensão total do contrato, nós temos 2 regras.
Para as empresas com receita superior a 4.800.000 no ano de 2019, como a gente já falei lá no começo, elas têm que dar uma contrapartida, né, uma ajuda compensatória de 30% do salário do funcionário, e o governo complementa com 70% referente a 70% do valor ao que o funcionário tem direito da parcela do seguro-desemprego. E para a suspensão do contrato de trabalho para as empresas com faturamento a menor do que 4.800.000 em 2019, a empresa não paga nada e o governo complementa, né? Não complementa, na realidade não, ele paga 100% do que o funcionário tem direito na faixa de remuneração do seguro-desemprego, ou seja, que nesse caso a empresa não paga nada e o governo que arca com o salário durante 2 meses. Os trabalhadores que aderirem a esse acordo, né, eles não vão ser prejudicados em futuros pedidos de seguro-desemprego, tá, gente? Eles não vão perder direitos futuros ao pedir o seguro-desemprego por causa desses recebimentos. Como eu disse anteriormente, o seguro-desemprego ele tem algumas regras, né? Então a gente colocou aqui uma tabelinha para vocês entenderem melhor essas regras, né? Então sempre é a média dos 3 últimos salários, a gente tem as faixas salariais aqui e a porcentagem que o funcionário tem direito a receber o seguro-desemprego, sendo que o teto máximo é R$ 1.813,013, ou seja, nesse programa o máximo que o governo vai pagar a um funcionário é esse valor aqui. Bom, gente, para ser breve, não se estender demais, essas são as novidades. Então, temos 2 opções, a redução parcial da jornada de trabalho e a suspensão total, uma por 3 meses e a outra por 2. Penso, né, entendo que é uma ajuda boa, é uma ajuda paliativa muito boa, pensando na saúde financeira, no fluxo de caixa das empresas. A gente não sabe ainda como isso vai funcionar, quais serão as regras, quando isso começa a ser operacionalizado. Como eu disse antes, a gente está esperando isso ser regulamentado. Tendo novidades, a gente traz aqui para você. Nossas equipes, nossos times estão à disposição, conversa com eles, chama o seu analista aí que te atende, que a gente está 100% à disposição para te ajudar. Se ficou alguma dúvida, ajudar você a entender, esclarecer o que ficou em dúvida e colocar isso em prática aí, escolhendo a melhor opção para a sua empresa. Bom, gente, obrigado e até mais.